Não julgueis e não sereis julgados. Será que então estamos proibidos de fazer correções? De aplicar sanções a quem comete crimes? O que o Evangelho quer nos dizer? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por ti e pela Igreja, para que, amando a ti, amemos também nossos irmãos. O Evangelho de hoje diz assim: não julgueis e não sereis julgados, pois se vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medido com a mesma medida que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não presta atenção na trave que está no teu próprio olho? Ou como pode dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tem uma trave no teu olho? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu próprio olho e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. No Evangelho de hoje, Jesus vem nos dar um ensinamento de como viver e conviver bem, justamente. E ele vem falar para nós não julgarmos, para não ser julgado, e não medir para não ser medido. Aí vem a pergunta, né, que eu fiz no começo. Será que a gente então não pode mais fazer correção? Nós temos que aceitar o que as pessoas fazem de errado? Mais importante do que o que está escrito é o que aquilo que está escrito quer dizer. E Jesus está nos dizendo assim, cuidado para não julgar injustamente, cuidado para não fazer um julgamento subjetivo. Você olha, não sabe o que está acontecendo e já faz um julgamento. Mais ou menos assim, você vê seu vizinho ou sua vizinha trocando os móveis da casa, fazendo uma grande reforma, depois troca de carro, compra um carro novo, aí você fala assim, sei não, hein? Deve estar traficando. Ou então tá, nem sabe o que aconteceu, não sabe, talvez recebeu uma herança, não sabe o que recebeu uma indenização, não sabe de nada, mas já está julgando. Na verdade, quando nós agimos assim, nós estamos com inveja, um orgulho que remói dentro de nós. E isso, Jesus fala assim, isso é hipocrisia. Você olha, mas na verdade você queria você estar trocando de carro. Você queria você estar reformando. E como você não está conseguindo, você está com inveja do outro. É esse julgamento que não é, na verdade, um julgamento, é uma falsidade. E Jesus está nos fazendo a olhar para nós mesmos e refletir bem. Não fazer um julgamento subjetivo. Lógico que nós temos que corrigir os nossos filhos, corrigir aqueles nossos irmãos, aqueles que estão comprovadamente cometendo alguma irregularidade. Isso tem que ser apontado, né? Jesus mesmo derrubou as bancas do templo e corrigiu as pessoas que estavam fazendo da casa de Deus um comércio. É o julgamento quando nós, na verdade, estamos com inveja, há um orgulho em nós, e aí nós transferimos para o outro a culpa ou o desejo que nós temos. Então hoje Jesus está nos chamando a atenção para a gente olhar bem para nós mesmos. Olhar bem para nós antes de olhar para o outro. Verificar que se eu também não tenho esse desejo, se eu também não queria estar no lugar dele. Verificar se eu também não cometo esse erro, se eu já não cometi esse erro. Porque às vezes nós cometemos uma falha, um erro, ou ninguém ficou sabendo, né? Ou a gente deu um jeitinho de arrumar, e depois quando o outro faz a mesma coisa, a gente fica louco da vida, né? Quer fazer, quer tomar providência, quer que a pessoa seja punida. Um exemplo muito claro é nós que já passamos da adolescência, da juventude, e a gente fazia coisas que hoje a gente, quando vê, quer condenar alguém que faz a mesma coisa que eu fiz quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 25 anos, quando eu tinha 18. Você também fazia a mesma coisa. Você fez igual, você fez pior. É isso que Jesus está nos falando. Nós precisamos olhar para nós primeiro, para depois olhar para o outro. E agradecer a Deus que nos orienta a viver naquilo que Ele vive. E nós possamos ser justos, porque se nós formos justos, a medida vai ser a mesma. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude a olhar para nós e medir com a medida de Deus.
e amar com o amor de Deus e julgar com a justiça de Deus. Ó Espírito Santo, inflame em nossos corações o ardor